Hi, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo o vídeo. Vamos para a ação penal. Recapitulando, amanhã, hoje é 2 de junho. Amanhã tem aula de Ana Priscila. Provavelmente eu faça o último resumão dela. Mas, em tese, até agora já tá feito, né? Que é ação penal, ação popular e noções de controle. Está aí já. Ingrid também já tá tudo aí, que é a nossa primeira provinha. Vamos para a ação penal. Agora eu fico devendo a vocês Hélio e João Lira, que vai ser o punk, que eu não assisti uma aula de João Lira. Mas, enfim, nós temos para esta prova, né, de processo penal, nós temos a ação penal, causas extintivas de punibilidade e a ação civil ex delicto. Que eu nem sei se é assim que diz, mas vocês entenderam. Enfim, se ficar muito grande o vídeo, eu divido em dois. Se não ficar, eu faço tudo num só. Acho que vai ficar de boa. Vamos lá. Conceito de ação penal. Vamos começar do início, bem do início. É a exteriorização da proteção punitiva estatal por meio da provocação do Poder Judiciário. É o procedimento por meio do qual o Estado, pelo MP ou particulares, busca a aplicação da lei no indivíduo acusado, ou seja, processo. Né? A gente tem no processo é chamado de ação penal, que é como o Estado vai se manifestar para com aquela pessoa que está sendo acusada daquele crime, se ela vai ser culpada, se ela vai ser considerada culpada de acordo com as investigações, ou inocente de acordo também com as investigações, que vai saber se ela tem elementos que induzam, né, que fazem a gente saber de forma esclarecida com as provas de que ela seja realmente culpada, ou se ela vai ser se ela não vai ser condenada justamente por falta dessas provas. A ação penal é dividida em ação penal pública e ação penal privada. Por sua vez, a ação penal pública é dividida em incondicionada e condicionada, e a privada é dividida em exclusiva e subsidiária. Mas vamos por partes. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, representando o interesse da sociedade na punição, que por sua vez pode ser dividida em incondicionada, não dependendo de representação da vítima, ou seja, independe da sua vontade. É a regra geral, que o MP age de ofício. Artigo 24, caput do CPP. E artigo 129, inciso 1 da Constituição. Marquem tudo isso na Constituição de vocês para que a gente já tenha acesso na prova, que se eu não me engano vai ser pesquisado. E condicionada, que depende da representação da vítima, da sua vontade, crimes que ofendem o interesse pessoal, ou seja, a ofensa, a ameaça, a lesão corporal, o estelionato, que é feita até 6 meses do seu conhecimento, e não é conhecimento do crime, é conhecimento da autoria do crime. Então, vamos lá. Nós temos a ação penal pública, que vai ser promovida pelo Ministério Público. O Ministério Público vai fazer a lei de ofício. E nós temos a condicionada e incondicionada. Incondicionada não precisa de representação da vítima e vai ser feita a todo modo. Houve um furto, houve um assalto. Entendeu? E a condicionada, que ali, eu fui ameaçada de morte, aí eu vou lá e presto uma queixa-crime, né? Faço uma denúncia. Então, incondicionada e condicionada. E a ação penal privada, que é promovida pela vítima ou representante, quando o interesse violado é exclusivamente dela, ou seja, através de uma queixa-crime. Dividida em exclusiva, que é a regra geral, a vítima ou o representante exerce o direito diretamente de iniciar a ação, ou a subsidiária, que é de acordo com o artigo 29 do Código de Processo Penal,
Aí a súmula 714 do STF, que a ação penal pública foi arquivada e a vítima pode propor uma privada. Tava lá. A gente tinha alguns elementos, mas o Ministério Público arquivou. Mas eu, vítima, não me conformei. Fiz o quê? Acionei tudo de novo e vou fazer uma ação penal privada. E nós temos lá também a ação personalíssima, que ocorre quando apenas o ofendido pode ajuizar, sem a substituição deste. Quase não se aplica mais hoje em dia porque era mais utilizada no adultério. Só quem podia fazer a queixa-crime era o ofendido, esposa/esposo do adultério. Pronto, terminei, né? Ação pública privada e pública. Aí, condições da ação penal. Nós temos condições genéricas, específicas e justa causa. Às vezes, as genéricas recaem, né? Elas recaem do Código do Código de Processo Civil. Elas meio que são, assim, amigas. Elas são ali lado a lado, entendeu? Legitimidade da parte, que é a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. A parte que propõe a ação deve ser legítima. Exemplo, na ação penal pública é o Ministério Público. E na ação penal privada é o ofendido ou o seu representante que vai que vai iniciar aquela ação, né? Artigo 30 do Código de Processo Penal. Interesse de agir, a vítima deve ter, que é a intervenção do judiciário, respectivamente razoável de processar o réu. Interesse em agir. O Estado deve agir, né? Tem o interesse de agir. Se não tiver, não tem provas e tal, ele arquiva. Possibilidade jurídica do poder. Se ilegais ou incompatíveis com o ordenamento jurídico, deve ser trancada. Ou seja, estou denunciando alguém por um crime que não existe. Ou seja, é algo ilegal, não tem algo que determine que aquilo ali é um crime, por exemplo. Então, se é incompatível com o nosso Código de Processo Penal ou incompatível com o Código Penal, não tem por que eu ter o interesse de agir, não tem por que eu manter aquela ação em curso, então a gente tranca. Então, as condições de ação penal genéricas são essas: a legitimidade da parte, passiva e ativa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. As específicas são representação da vítima, que é a natureza penal, representação da vítima, artigo 24, parágrafo 1º e 38 do Código Penal, Código de Processo Penal. A representação da vítima é necessária na ação penal pública condicionada. É a manifestação da vontade de ver o autor do crime responsabilizado. Deve ser feita em até 6 meses contados do conhecimento da autoria. Pode ser feita oralmente ou escrita e retratada até o conhecimento da denúncia. Ou seja, posso pedir desculpa por alguma coisa e a pessoa me perdoar e não fazer a denúncia? Pode. Mas, né, ter o conhecimento da denúncia. Que mais? Deve ser feito em até 6 meses. Por exemplo, cometi o crime dia 1 de janeiro. Dia 3, a pessoa descobriu que fui eu. Mas aí ela deixou fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Fez nada. Dia 4 de julho, ela fez prescrição. Perde direito. Acho que é prescrição. Eu ainda confundo prescrição e decadência, né? Mas lá na frente a gente vai saber se é prescrição ou decadência. Vocês entenderam? Se não for prescrição, é decadência. Se for decadência, não é prescrição. Ai, Jesus! E
requisição do Ministério da Justiça, que são situações excepcionais previstas em lei. Exemplo, artigo 145, parágrafo único do Código Penal. A ação será proposta somente após requerimento, artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Aí, as condições de ação penal específicas são essas: representação da vítima no caso da ação penal pública condicionada e a requisição do Ministério, que vai ser só em alguns casos ditos em lei. Caso falte qualquer das condições na ação, esta será rejeitada liminarmente, a denúncia ou a queixa-crime. Artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal, e também inclui a justa causa. Aí pode haver extinção do processo sem resolução do mérito, no caso que já esteja em curso, o processo manifestar ilegalidade, e pode haver também o trancamento da ação por habeas corpus, também se já estiver no curso o processo e manifestar ilegalidade. Ou seja, é o início formal da persecução penal, devendo cumprir requisitos legais e constitucionais. As condições serão filtros para a ilegalidade do processo. O que é que deve conter na denúncia? Aí eu coloquei uns printzinhos do slide de Renan, que daí diz que na denúncia é a petição inicial da ação penal pública e deve conter descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias, artigo 41 do CPP, qualificação dos acusados ou elementos que permitam sua identificação, classificação jurídica do crime, rol de testemunhas, inépcia da denúncia por omissão desses elementos, autoriza a rejeição liminar, que é o que eu disse, né? Qualquer coisa que falta na denúncia pode haver a sua rejeição liminarmente. E na queixa, a queixa-crime é uma petição inicial da ação penal privada, porque é quando eu fui ofendida e eu denuncio. Eu denuncio não, eu faço uma queixa. E é isso aí. E deve conter os mesmos requisitos da denúncia, que é o que eu já li. Deve ser assinada por advogado com procuração específica, com poder para queixa. O prazo é oferecido de 6 meses, a partir do conhecimento da autoria. A ausência dos poderes especiais invalida o ato, salvo ratificação posterior, ou seja, correção. Que eu nunca mais confundi ratificação e retificação, né? Aí eu resumo que o titular da ação penal pública é o Ministério Público e a ação penal privada, quem vai ser o titular é o representante deste ou o ofendido. Representante do ofendido ou o ofendido. A petição inicial vai na queixa-crime. Na queixa-crime vai ser a ação penal privada, meus olhos estão irritados, e a ação penal pública vai ser a denúncia, o nome. Possibilidade de retratação. Na ação penal pública, não pode. Na ação penal privada, sim, que é a renúncia e perdão que a gente vai ver mais na frente. Substituição do titular não pode na ação penal pública, ou seja, só a pessoa pode. E na ação penal privada pode sim, no caso os herdeiros. Requisitos formais adicionais. Na ação penal pública não exige procuração e na privada exige poderes especiais. Por quê? Por quê? Porque na ação penal privada a gente necessita da pessoa e um advogado. E normalmente ele pode, mesmo que a pessoa não esteja ali diretamente, ela vai ter um representante. E para esse representante ser um representante, ele precisa de uma procuração. A ação penal privada vai ser o curso da ação, né? Que é a intenção de punir aquela pessoa por um ato que ele fez. Nós temos a pública e a privada. A pública condicionada vai ser representado, vai ter que ter uma representação da vítima para que elas tenham a vontade de fazer aquilo. A privada também vai ser
a privada vai ser promovida pela vítima ou por seu representante quando o interesse é seu, né? O interesse é dela. E a incondicionada não depende de representação da vítima, ou seja, independe de sua vontade. Promovida pelo MP. Ação penal pública promovida pelo Ministério. Ação penal privada promovida pela vítima, através da queixa-crime. Tchurururu. Acho que é só isso de ação penal. E os requisitos que estão mais aqui abaixo, de, por exemplo, possibilidade de retratação, tudo mais, a gente vai ver no próximo vídeo.